Olá, estamos iniciando mais um programa Investigações sobre o Viver. E hoje nós temos um tema para conversar que na realidade é uma pergunta que praticamente todas as pessoas fazem em alguns momentos da vida. A pergunta é a seguinte: haverá um significado para a vida? Será que a vida tem sentido? Por que nós estamos aqui? São questões básicas que vêm sendo feitas desde os primórdios da humanidade. E perguntas como essa são de difícil resposta. O Ramana Maharshi, um dos grandes yogis, dos grandes sábios do século XX, ele dizia que quando você tem uma pergunta que é realmente relevante, a resposta está embutida nela. E você deve carregar a pergunta com você para deixar que a resposta comece a se manifestar ao longo da sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas experiências. Então, uma pergunta como essa, haverá um significado para a vida? Não é uma pergunta que você possa dizer, o significado da vida é amar, o significado da vida é levar uma vida religiosa. Existem muitas respostas prontas, mas essas respostas não são a coisa, né? Nós temos que realmente, se nós queremos uma resposta para uma pergunta dessa, nós temos que ir fundo na investigação. E a investigação tem que ser feita com muita capacidade, com muita energia, porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. É interessante, né? Para a maioria das pessoas, perguntas como essas são feitas em momentos de crise. Ou então, se a pessoa está muito doente, ou se ela tem a perspectiva de morrer, ou ela está muito velha, aí ela começa a pensar, poxa, mas o que eu estou fazendo aqui? Qual o significado da vida? Qual o significado da morte? Onde é que eu vou parar? De onde que eu vim? E aí essas perguntas brotam, não é? Mas a questão é a seguinte: se você não estiver totalmente preparado para fazer uma investigação profunda, com muita energia, essa resposta não vem. Ou então vem uma resposta qualquer que não leva a lugar nenhum. Então, vocês vejam o seguinte: uma mente que está torturada, uma mente que está doente, uma mente cansada, será que ela consegue fazer algum tipo de investigação? Eu acho que isso não ocorre, né? Porque existe uma motivação, a crise, aquela situação, né, difícil, até em momentos que você sente que pode estar chegando ao fim, pode suscitar uma investigação como essa. Mas, nesse momento, às vezes, você não tem a energia, a capacidade, a clareza mental para poder chegar a uma investigação realmente profunda. Então, uma outra pergunta que eu faço é: uma pessoa que está de bem com a vida, ela se faz essa pergunta? Por que será que as pessoas se fazem uma pergunta como essa, se há significado para a vida? Se ela está levando uma vida com bastante realizações, se ela faz o que ela gosta, se ela consegue se relacionar bem com seus pares, se ela aprecia a natureza, há esse momento de perguntar o significado. Para que perguntar o significado da vida se ela já está vivendo a vida intensamente, né? Então, são questões que a gente tem que levantar para saber até a motivação do questionamento. Por exemplo, né? Uma flor. Uma flor, ela exala um perfume naturalmente, né? Sem nenhuma preocupação. Ela exala porque é da natureza dela exalar esse perfume. Ela nem tem conhecimento do sol,
que possibilitou, né, que ela se desenvolvesse, desabrochasse, ou da terra, que lhe forneceu os nutrientes, mas ela simplesmente desabrocha porque ela faz parte dessa ordem natural. E esse desabrochar é a maneira que ela tem de expressar a divindade que está dentro dela. Agora, um ser humano que está vivendo uma vida cheia de problemas, uma vida cheia de tensões, estressado, como é que ele vai ter condição de parar e fazer uma verdadeira investigação? Um momento que ele vai se voltar para dentro, começar a olhar a realidade como ela é, como é que a vida opera, como é que a vida e a morte se alternam. São questões básicas, mas que uma mente torturada não consegue fazer, não é? Então, Krishnamurti fala uma coisa muito interessante. Só é possível você ir fundo em qualquer assunto, em qualquer investigação, primeiro, se você tiver liberdade. Essa é uma condição básica. Se você faz uma investigação, mas você quer chegar já a um resultado pré-determinado, a resposta não vai ser uma resposta natural, vamos dizer assim. Vai ser apenas uma repetição daquilo que você já sabia. Então, na realidade, não houve investigação. Você apenas continuou com aqueles mesmos hábitos mentais, com as mesmas posturas, as mesmas crenças, e realmente não chegou a nada que seja novo, que seja puro, que seja bonito, né, que seja belo. Então a liberdade é fundamental. Você não pode querer chegar a resultados, já ter uma resposta pré-determinada. Tem que haver realmente uma condição de não apego a resultados. E a segunda condição que o Krishnamurti coloca é que você precisa ter energia. Se não houver energia, você também não consegue fazer nenhum trabalho, muito menos uma investigação profunda. Você já tentou meditar quando você está muito cansado? Não dá, né? A mente não consegue parar, o corpo fica sonolento, e, enfim, você não consegue fazer nada. Nem mesmo ler um livro você consegue quando você está muito cansado, né? Dá sono, você começa a se sentir desconfortável na cadeira. Então, a saúde, a boa condição física e, vamos dizer assim, uma condição de ter energia é fundamental para uma investigação. É que nem quando você está olhando para alguma coisa, né? Quando você está cansado, você não percebe nada, tudo passa despercebido para você. E você não percebe nem o que você está pensando. Às vezes você pode até tratar mal alguém sem perceber, porque você não está atento, você não está perceptivo para tudo que está acontecendo na sua vida. Então, tanto a liberdade como a paixão, que energia é paixão. E o Krishnamurti ele diferencia paixão daquelas emoções mais corriqueiras, né? Paixão é uma condição em que você reúne toda a sua energia, toda a sua vontade na direção de algo que é o objeto da sua investigação. Então, se você não tem paixão pela vida, você não vai conhecer a razão de viver, né? Você tem que ter aquele coração palpitante, aquela vontade aquela intensidade nos seus relacionamentos, nas suas observações. É uma coisa muito óbvia isso, né? Se você está exausto, vai tentar ler um livro, né? Você acaba se vendo repetindo o mesmo parágrafo várias vezes porque você leu, mas não registrou assim, mentalmente o que estava sendo lido, né? A investigação, quando não há energia, não é possível. E o Krishnamurti fala uma outra coisa interessante, que o que mais rouba energia de nós é o conflito, né? Quando você está realmente num estado de conflito, toda a energia vai pelo ralo. Você não tem
condição nem de realizar algum esporte, alguma atividade física, você não tem condição de realizar um trabalho de forma eficiente. Você até dorme mal. Quando você está exausto, estressado, você nem consegue dormir direito e acorda cansado ainda. Então, esse não é o estado natural do ser humano. Se você tem conflito, você tem que olhar para o que está acontecendo. Isso é algo que parece tão simples, né? É isso, só isso? É só olhar. Só que as pessoas não têm capacidade de olhar, têm medo, inclusive, de olhar. Tem medo de ver alguma coisa que ela não está preparada para processar. Porque a vida tem muitos meandros, né? Tem muitas perspectivas. E para que você possa viver com qualidade, você tem que estar pronto para observar. Cada momento é um momento precioso. Cada momento guarda uma lição que você vai aprender se você estiver desperto, estiver atento, estiver voltado, debruçado naquilo que está acontecendo nesse momento, no aqui e no agora. Mas quando a mente está cheia de problemas, cheia de traumas, cheia de dificuldades, cheia às vezes até de autopiedade, aquilo rouba toda a sua energia. Você não consegue realmente se fixar nas coisas que são realmente essenciais na sua vida. Então você vê que coisa interessante, né? Quando você está cansado, exausto, estressado, você não consegue fazer nenhuma pergunta e não consegue investigar nada. Mas, por outro lado, quando você está bem de vida, quando você está inteiro, quando você está feliz, quando você está conseguindo se relacionar bem com as pessoas, com a natureza, com a vida, às vezes você vai perguntar esse tipo de coisa por quê? Você está tão imbuído daquele sentimento de amor, de paz, de que você é uno com todas as coisas. Então, por que você vai procurar um significado para a vida se você já está vivendo com toda intensidade? Essa talvez seja uma das questões mais interessantes, né? Quem procura o significado da vida, às vezes não está preparado para fazer essa pergunta, porque ele está procurando na hora errada, no momento que ele não está bem, no momento que ele não está realmente preparado assim, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, para fazer a investigação. Então, tudo isso aí requer uma reflexão para nós. Por exemplo, se nós queremos levar uma vida amorosa, né? Nós queremos amar as pessoas, né? Queremos que alguém nos ame também, mas nós não nos abrimos, nós nos fechamos. Como é possível você amar estando fechado? Como é possível você amar quando você tem objetivos egoístas, quando você está preocupado em se preencher, em preencher as suas lacunas, as suas falhas, a sua solidão? Quando existe essa condição, você não consegue amar também, né? O amor, ele só é possível quando você se esvazia das suas vontades e também dos seus medos, né? É muito interessante isso, né? O medo é quase que um acompanhante do sentimento de separatividade. Se você se sente separado dos outros, você tem medo de perder aquilo que você acumulou, né? Todo mundo que se sente só, busca só as coisas para si e com isso se apega àquilo que tem, tanto os bens materiais como as suas ideias, como as suas visões de mundo também. E quando alguém, vamos dizer assim, você sente a ameaça de perder alguma coisa física, alguém te roubar, por exemplo, né? Você sente medo. Se você
sente ameaça de alguém roubar uma ideia sua, você sente medo. Se alguém ameaça balançar as suas convicções, você sente medo, porque é muito confortável você ter aquela vida certinha, né? Você ter aquelas suas crenças, os seus hábitos de vida, os hábitos mentais que são muito repetitivos. Isso dá um certo conforto, uma certa segurança, mas não traz felicidade. Então, se a pessoa quer ir além desse estado de torpor, desse estado de uma vida repetitiva, enfadonha, que não pode ser para ninguém um objetivo, ela tem que sair da zona de conforto. Se realmente o amor é uma prioridade para ela, o que ela tem que fazer? Ela tem que se esvaziar de tudo que é a negação do amor. Às vezes as pessoas dizem, não, se você ama alguém, você tem que ter ciúmes daquela pessoa. Mas será possível você ter amor verdadeiro e ter ciúmes? Ciúmes tem a ver com o sentimento de separatividade. Eu aqui e a companheira lá, ou vice-versa. Então, como é que vai existir amor quando o amor é complementariedade, o amor é união, se o outro é visto como estando fora de mim? Quando existem ameaças de traição com terceiros, enfim, todo tipo de sentimento negativo que vem à cabeça. O amor dificilmente vai acontecer se a pessoa está autocentrada, se ela não se abriu para o mundo, não se abriu para o outro. E sem amor, né, não é possível você viver com qualidade. E vocês vejam, o amor e o medo são complementares também, né? Onde existe amor, existe a possibilidade de você perder esse amor, né? Quando é um amor posse, quando é um amor que você usa para preencher o seu vazio. Então, aí sempre há o risco de você perder aquela pessoa, ou perder aquilo que você gosta, o emprego, ou a condição financeira que você está apegado. Tudo isso aí traz medo. Então, você tem amor de um lado e o medo do outro. Os dois se complementam. Se nós queremos chegar a uma condição de descoberta de questões essenciais da existência, nós temos que ir mais fundo, sair dessa zona de conforto, sair dessa condição de dependência de elementos externos para estarmos contentes, para estarmos felizes e olhar, simplesmente olhar a vida, olhar o que está acontecendo nesse momento e aprender, simplesmente observar a vida e as lições que a vida nos traz, aprender da natureza, aprender das pessoas com as quais você convive, porque cada momento é um grande momento de aprendizado. E a investigação faz parte da vida. E existem muitas questões que merecem ser investigadas. Por exemplo, quem sou eu? Né? Existirá a morte? São muitas questões, mas para todas essas grandes questões, nós temos que estar desapegados. Temos que estar numa condição em que nós estamos livres, estamos totalmente abertos para aquilo que a vida busca nos mostrar. Não pode haver nenhum medo de que aquilo que vem à tona possa, de alguma forma, prejudicar as suas crenças, prejudicar a sua visão de mundo e possa te tirar de uma zona de conforto. Então você vê como a vida é complexa, não é? Se nós queremos viver com qualidade, é necessário optar por não desperdiçar a nossa energia e não nos prendermos a coisas que não valem a pena. Lembra daquelas duas condições que Ramos coloca: liberdade e energia, paixão.
Nós temos que começar a observar na nossa vida o que está roubando a nossa energia. Então vamos observar desde que nós acordamos o que está acontecendo no nosso dia a dia. Onde que nós estamos sentindo estressados? O que está nos levando a uma condição de estresse, de mal-estar, de dor de cabeça? Se nós observarmos claramente, não é difícil de entender todos esses processos, que geralmente tem a ver com o eu que quer, que tem desejos, que tem vontades e que está preso a uma série de hábitos que ele não quer abrir mão. Então, abrir mão é muito importante. Você se libertar é muito importante. E quando eu falo se libertar, não é só libertar de um vício, por exemplo. É bem mais que isso, né? Você pode ter uma pessoa pode ter um vício de ser um fumante, está viciado em nicotina. Você se livrar desse hábito é muito desejável, mas não basta isso. Esse é apenas um hábito. O importante, como diz Krishnamurti, é você perceber como os hábitos são formados. Isso aí é que vai te dar uma nova perspectiva. Você olhar e perceber como os hábitos são formados na sua mente, na sua psique, né? Todo o encadeamento de operações, né? O desejo entrando e a vontade de repetição de alguma coisa prazerosa que aconteceu, o medo de perder aquilo que você já conseguiu. Então, todas essas operações que estão roubando a sua energia, estão, assim, drenando o seu poder de concentração, de foco e de amorosidade, tem que ser entendidos. Enquanto você não entender, você vai continuar repetindo os mesmos erros, né? Você se livrar de um vício é algo mais ou menos fácil, dependendo do grau daquele vício, né? Mas se livrou de um vício, surgem outros apegos, surgem outros hábitos. Enquanto nós não tivermos a capacidade de olhar para a nossa vida, identificarmos esses hábitos sendo criados, realmente nós vamos continuar vivendo uma vida repetitiva, uma vida limitada, uma vida pouco criativa e uma vida que não satisfaz, no fundo, né? Porque todos nós queremos ser livres, né? Mas poucos estão dispostos a abrir mão dos seus apegos. Todos nós queremos liberdade, mas poucos realmente trabalham pela liberdade, que é se libertando de todos os apegos, se abrindo para o mundo sem medo, sem se fechar em si próprio, sem se fechar na sua residência, olhando para o outro, não como uma pessoa que pode te passar a perna, que pode te prejudicar, que pode te roubar, mas um ser humano que está à sua frente. Você entra numa floresta, em vez de começar a olhar para o lado, para ver se tem alguém escondido, ou perceber, tentando verificar se tem uma cobra, uma aranha que pode te morder, se você entra de bem com a vida, você se abre para os guardiões que habitam aquela floresta, se você se integra com a sua floresta, se a sua consciência passa a ser também una com a consciência da floresta, não existe nem o pensamento de medo. Aquele receio que seria natural, de autopreservação, ele nem se manifesta nesse momento que você está tão seguro pelo fato de você estar de bem com a vida, estar integrado com todos os seres da floresta, os visíveis e invisíveis, que você não vai se preocupar mais. Então, a nossa vida ela é curiosa, né? Ela nos oferece muitas oportunidades e nós temos que usar essas oportunidades para crescer. Nós temos que ver o que a vida está nos mostrando de bom e olhar com intensidade para aquilo que a vida está nos dando, aprender com aquilo que a vida está nos oferecendo e, a partir daí,
começar a entender todos os processos, especialmente os processos que ocorrem na nossa mente. Então, se nós estamos em busca da verdade, eu acho que todos os seres humanos têm essa vontade de alcançar as verdades mais profundas da existência, né? Saber diferenciar o que é real do irreal, fazer as coisas, ter assim uma sabedoria que transcenda essa noção limitada de uma mente embotada, para que nós possamos realmente descobrir as verdades fundamentais da existência. Nós precisamos de alguma coisa. É essa paixão que o Krishnamurti comenta, né? Aquela energia intensa. Na Índia eles chamam de virya, aquela energia indomável que faz com que nós possamos ir além das nossas limitações, superar qualquer desafio e caminhar resolutos para aquilo que nós entendemos e sentimos que é o nosso caminho, que é a luz que nos guia, né? Então essas são as reflexões que eu gostaria de deixar com vocês. E aí algumas pessoas podem perguntar, poxa, mas afinal de contas, há ou não há um significado na vida? Essa é a pergunta que nós nos fizemos no início. E aí surge a outra pergunta, né? Por que nós estamos perguntando isso? Se você está num local lindo, né? Na beira de um riacho, debaixo de uma árvore, se os passarinhos estão cantando, se o céu está belo, se você tem uma flor que está exalando um perfume maravilhoso, se você tem as crianças brincando à sua volta, sorrindo e sempre com aquela postura de alegria, se toda a vida está sorrindo para você também, você vê os peixes nadando no rio, vocês veem, se você estiver diante do mar, as gaivotas fazendo aquele voo rasante em cima das ondas. São tantas oportunidades que a vida nos traz de olhar a beleza, né? De poder sentar, observar e olhar a beleza, que fica então a pergunta, por que procurar um significado para a vida, se a vida já tem tanto significado intrínseco, se a vida é amor, se a vida já é tudo que nós podemos olhar, observar, aprender e viver como sendo uma vida realmente divina, uma vida que vale a pena, uma vida de intensidade. Quando isso está acontecendo, a mente para. E quando a mente para, você apenas está vivendo, sem perguntar, sem querer chegar a lugar nenhum. E é isso. Vamos viver sempre com intensidade e todos os problemas vão desaparecer naturalmente. Vamos olhar tudo de bom que a vida nos traz, vamos perceber esse amor que está irradiando de toda parte, o amor divino que está fluindo e chegando até nós, o amor que a gente vê nas crianças, nos seres que estão também vivendo conosco. Se nós nos abrirmos, nós vamos ver o amor também em toda parte. Mas para que nós possamos viver esse amor, nós temos que ter também o amor à disposição do nosso coração. Então é isso, paz profunda para todos os seres.